Jesus é condenado e vai ao Calvário. João 19,16. Então entregou-lhes Jesus para ser crucificado. Jesus escuta a injusta sentença de morte, aceita por nosso amor e, abraçando a cruz, se encaminha para o Calvário. Jesus ali que diante de Pilatos ouve todo o edito dele, toda a sentença iníqua dele de morte, e se conforma com o decreto de Pilatos, mas principalmente o decreto do seu Pai eterno, que o condena à cruz. Aceita humildemente, não pelos delitos que os judeus lhe imputavam falsamente, mas pelas nossas culpas verdadeiras, pelas quais se tinha oferecido a satisfazer com sua morte. Aquele que um dia deixará escrito do lado direito e esquerdo do livro da vida, aqueles que vão entrar no seu reino. Hoje ele é aquele que escuta a decisão de um homem, a decisão injusta, mas como a Sagrada Escritura diz, toda a autoridade vem de Deus. Deus que confirma aquilo que Pilatos lê ali, proclama depois da sua omissão, depois da sua fraqueza moral, de saber que Cristo era inocente e não ter coragem de livrar Cristo de tamanho sofrimento. É o que Tobias 3,20 diz: não está na mão do homem penetrar os desígnios de Deus. E o desígnio de Deus para Cristo era morte de cruz. Os judeus que, segundo São João Crisóstomo, eles subornam os sacerdotes ali, os soldados romanos, eles dão dinheiro para eles, para que eles possam ainda judiar mais de Cristo, flagelar até a última gota ali, até a última força deles, o nosso Deus. Jesus que quer nos ensinar também a aceitar a morte que Deus reserva para cada um de nós. Quantas pessoas que no seu estado de morte ali foram reduzidas a situações humilhantes que a doença proporciona. A perca total ali da sua imagem, sendo cuidado, sendo limpado das suas necessidades por pessoas ali da família, às vezes por pessoas desconhecidas. Nós não sabemos o destino que Deus tem para a nossa morte. Qual vai ser a via? Se vai ser uma via mais tranquila, se vai ser uma via de muita dor, de muito sofrimento, de muita humilhação. Como não lembrar do saudoso Padre Léo, na sua luta contra o câncer, onde ele não pedia cura, pelo contrário, ele aceitava tudo aquilo que Deus permitiu que ele vivesse, a perca da dignidade, como ele mesmo dizia, um sacerdote ali tendo que ser limpado por enfermeiras, tudo aquilo que foi dolorido para ele, mas foi aceitado com um olhar de reparação. Padre Léo, que era um homem que fumou por mais de 15 anos, e dizia que ele buscou esse câncer, que isso foi consequência da ação dele lá atrás, e por isso não achava justo pedir a cura e nem aceitava que as pessoas rezavam por ele. Um homem que terminou a sua carreira guardando a fé. Trazendo essa analogia para que possamos também entender que existem coisas que são consequências dos nossos atos lá atrás. Coisas que plantamos, e tudo aquilo que plantamos vamos colher. Mas existe aquilo também que você vê na vida dos santos, que eles não plantaram de vício, de maldade, mas que Deus os enviou como um aperfeiçoamento maior da sua santidade, da sua união ao Cristo, para que o testemunho ficasse. Porque Deus não dá uma cruz maior, mais pesada, que nós não consigamos carregar. Deus vai mandar aquilo que você suporta, aquilo que eu suporto. Ainda que gritemos no início, ainda que
façamos birra como as crianças, Deus sabe até onde nós podemos ir. E olhando para esse caminho dele à morte, Filipenses 2,8 diz: humilhou-se a si mesmo, feito obediente até a morte, morte de cruz. Amado Jesus, dai-nos a graça, vós que morrestes por meu amor, nos ajuda também a querer morrer por amor de vós. Cristo que não foge daquilo que é destinado para ele, é aquilo que ele ansiava, por amor à tua alma. Uma somente, Jesus morreu por você. Uma só pessoa ele via. E aí, algo que acontece também, quando Pilatos apresenta Jesus ali ao povo, ele está com aquela veste escarlate que os soldados tinham colocado nele. E aí, depois da flagelação, depois de apresentar eles, a Sagrada Escritura diz que eles devolveram a roupa dele. E Santo Ambrósio, comentando sobre isso, diz que eles devolveram a roupa de Cristo, tiram aquela vermelha e devolvem a roupa dele para ele carregar a cruz, para que as pessoas reconhecessem que fosse ele pela roupa, porque fisicamente ele já estava destruído, não era mais o mesmo Cristo. Aquilo que Santo Afonso também traz no Glórias de Maria, que nem a Santíssima Virgem Maria reconheceu Jesus. O que fez ela reconhecer ali não foi o físico, mas o amor que ela sentia por ele e que ele sentia por ela. Então esse encontro da cruz também, segundo o doutor da igreja, Santo Afonso Maria de Ligório, nem a sua mãe o reconhece, tamanho era o aspecto horrendo que Cristo trazia. E tudo isso nós vamos ver no juízo. Tudo isso vai ser revelado como foi a paixão de Cristo para os réprobos, para os condenados, aqueles que não valorizaram, aqueles que acharam que era muito viver uma vida de graça, acharam que era muito dar um domingo para o Senhor, guardar um domingo, aqueles que acharam muito renunciar ao palavrão, renunciar ao adultério, renunciar à pornografia, renunciar à bebedeira, renunciar à ira, se abrir a vida, aqueles que acharam que era muito que estava fazendo isso, quando olharem o sofrimento de Cristo, o silêncio vai reinar entre os réprobos, e eles mesmos vão se lançar nos infernos. Aqueles que negaram o chamamento de Cristo, aqueles que foram atraídos pela voz de misericórdia, mas preferiram ficar, adorar, como hoje publicamente acontece. As pessoas falam, exclamam, cantam, que não são de Deus, são do inferno, querem ir para o inferno. O inferno é mais legal, o inferno é mais atrativo. Nessa hora vai cessar as brincadeiras, meu. Nessa hora vai cessar as zombarias. Aquilo que o Apocalipse fala, que os reis, eles vão chegar diante das montanhas tremendo, pedindo para as montanhas escondê-los. Tamanho vai ser o pavor sobre a humanidade no dia do juízo final. Aquele que ouviu a sentença, aquele que quieto, em silêncio, já sem força, já sem ânimo, recebe uma cruz pesada, abraça essa cruz e vai subindo o Calvário a cada passo. O seu corpo desfalece, ele cai, a chegar ao ponto deles ter que levantar um homem para ajudá-lo. Os soldados temiam que Jesus não chegasse vivo até o topo, aonde estava a sua cruz. Mas mesmo assim eles continuavam impulsionados pelos demônios, eles continuavam flagelando Jesus. Terça-feira, caminhemos aí com Cristo rumo à ressurreição, sem perder de vista jamais esse chamado sincero e real de Cristo. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Não podemos perder de vista jamais aquilo que é eterno, porque diante daquilo que
é eterna, as nossas cruzes têm outro peso. Agora, se olhamos somente para essa terra, todo o sofrimento para nós, toda a dor que passamos, tudo aquilo que é confiscado na nossa vida de bens, de pessoas amadas, a pessoa já vive um inferno aqui na terra. Mas se olhamos para a eternidade, a nossa cruz ela recebe um peso de isopor e tudo é levado com calma, com resignação, com abandono na providência. Assim que Cristo suportou tamanho sofrimento, para que eu e você também possa suportar nesse vale de lágrimas, nesse combate derradeiro que é a vida do homem, a nossa cruz.